pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos lá continuar então as ligações covalentes. Nosso último encontro eu fechei a fórmula estrutural, né, a parte molecular, você entende como monta ali a molécula, o número de ligações tem que ser feito, inclusive os casos onde a gente tem uma aproximação, que é o chamado a ligação dativa, que é o último caso. Então, para você assistir essa aula, é importante que você saiba muito bem montar uma fórmula estrutural. Senão, volta para lá. Eu vou fazer esse aviso durante todos os exemplos que eu vou colocar, porque vai ser necessário. Se eu parar aqui para explicar cada fórmula estrutural como montar, essa aula vai ficar com as 2 horas. Então, vamos lá. Aqui, você precisa estar bem, pegar uma fórmula molecular como esse Cl2 e esse HCl, entender por que tem uma ligação e vamos embora, tá? Só um aviso para você não perder seu tempo. Então, se você ainda não sabe fazer isso, está muito atrapalhado, volta lá, tá? Porque senão não vai fazer efeito isso daqui. Então, vamos lá. Ligação covalente é a ligação do compartilhamento, onde você vai ter 2 átomos ali que estão com um par de elétrons, os 2 estão utilizando esse par e pronto. Quanto melhor esse compartilhamento, melhor o caráter covalente, beleza? Então você tem 2 átomos, não importa se vai formar moléculas, você tem 2 átomos. Eles estão fazendo uma ligação entre eles. Se um deles é muito mais forte que o outro para puxar o elétron, ou seja, eu estou falando de eletronegatividade, se essa eletronegatividade for demais, ele acaba arrancando o elétron do outro cara. Então isso já vira uma ligação iônica. E a discussão agora aqui não é essa. A discussão é a ligação covalente. Você tem um par de elétrons entre os dois, cada um tem uma forçazinha para puxar para um lado ou para o outro, e pode ser que um puxe um pouco mais, ou então os dois tenham a mesma força e esse par de elétrons não seja deslocado. Então a discussão é essa. Primeiro caso, Cl2. Eu coloquei esse exemplo, uma molécula diatômica só com 2 átomos, os 2 iguais, então aqui não tem estresse. Cloro ligado no cloro, eu coloquei aqui a fórmula de Lewis, representadinha aqui, ó, Lewis ou fórmula eletrônica, um par de elétrons lindo entre os dois, e os dois têm a mesma força. O que vai acontecer? Vamos lembrar, esse bastão aqui é a fórmula estrutural, tem um par de elétrons aqui dentro. Se os dois têm a mesma força, o par de elétrons dentro dessa ligação aqui não está nem mais para um lado nem para o outro, está irmãmente dividida. Beleza? Agora olha o caso aqui de baixo, HCl. Também uma molécula diatômica. São 2 átomos. Só que o cloro ele é mais forte que o hidrogênio. Ele não é forte o suficiente para arrancar esse par todo para ele. Que aqui, ó, esse par é a consequência de um elétron de um e do outro. Então esse par agora pertence aos 2. Se o cloro fosse demasiadamente forte, ele ia arrancar esse par de elétrons, o hidrogênio ia virar um íon e o cloro ia embora na forma de íon negativo também. Só que ele não é tão forte para arrancar, mas ele é forte para deixar esse par de elétrons mais próximo dele que do hidrogênio. Então aqui está a fórmula estrutural, tá vendo o bastão? É como se o par estivesse aqui, olha o que eu coloquei agora. É como se ele estivesse mais perto do cloro que do hidrogênio. Com isso, o cloro está trazendo alguém negativo para perto dele. Se ele está trazendo alguém negativo, ele vai assumindo parcialmente uma carga negativa. E o hidrogênio, como ele vai perdendo o elétron que é negativo, ele vai assumindo uma carga parcialmente positiva. Esse símbolo aqui, nesse delta minúsculo, ele representa o que a gente chama de dipolo. Um dipolo nada mais é, traduzindo muito rapidamente, é um polo parcial. Não chega a ser aquele polo bonito, positivão ali, igual tem na ligação iônica. Então o cara arranca, o cara é negativo, que ele ficou com o elétron para ele. O outro perdeu, fica positivo. Isso é um polo mesmo, ali é uma carga. Nem pode chamar de polo. Então esse dipolo é essa parcialidade, essa carga negativa que ele traz. Então aqui o cloro ele tem um dipolo negativo e o hidrogênio tem um dipolo positivo, que está perdendo esse par de elétrons. Aqui em cima já não acontece isso. Já que os dois têm a mesma intensidade, então o par de elétrons fica irmãmente entre os dois. Então aqui não há dipolos. Por isso que essa ligação aqui, ela é dita apolar, ela não tem polos. E essa aqui de baixo é uma ligação polarizada, uma ligação polar. Beleza? Vale lembrar que uma ligação apolar comparada com uma polar, ela é muito mais covalente que a outra. Porque o princípio da covalência é o compartilhamento. Então aqui eu estou compartilhando muito melhor do que numa ligação polarizada. Se isso aqui exceder demais, vai virar ligação iônica, né? Se essa diferença de eletronegatividade fosse muito alta. Então essa aqui é a pegada.
existe muito essa discussão em algumas questões, em falar em caráter das ligações. Uma ligação pode ter um caráter mais polar ou mais apolar. Então, uma ligação onde você tem uma diferença de eletronegatividade maior é uma ligação que tem um caráter covalente menor. Posso até chamar que ela tem um caráter iônico. Mas, ué, Rafael, mas aqui está escrito lá em cima, ó, ligação covalente. Mas quando a gente discute caráter, a gente pode falar isso. Então, essa ligação Cl-Cl é uma ligação apolar. A grosso modo, você pode pensar assim, né? Dois átomos iguais, a ligação sempre é apolar. E dois átomos diferentes, dentro da ligação covalente, sempre vai ser polar. Porque assim, tem até valores na tabela periódica muito próximos. Ali, se você pegar o carbono, você pegar o enxofre, os dois ali mais ou menos na casa de 2,5, mas nunca é exatamente igual. Um acaba sendo um pouco mais eletronegativo que o outro. Tá? Então é importante deixar isso claro. Se for uma questão que precisa justificar, o ideal é que você vá lá na tabela e pegue o valor de eletronegatividade. Toda vez que alguém numa prova pedir para você justificar desse tipo, o cidadão ele vai te dar uma tabela periódica para constar o valor. A não ser que, por exemplo, aqui cloro, Cl, são dois cloros. Eu não preciso na tabela para saber que os dois são iguais. Então eu já sei que nessa ligação aqui, ó, a diferença de eletronegatividade aqui é zero. Se eu já pego aqui, ó, nesse de baixo, a diferença de eletronegatividade aqui, sempre em módulo, 3 menos 2,2, eu estou tendo 0,8 de diferença. Então essa aqui já tem, ó, isso aqui já gera um dipolozinho, beleza? Então, quando discutirem polaridade de ligação, é isso aqui. Acabou, tá? Ah, mas aí eu já vi que tem polaridade molecular. Calma, porque esse assunto não dá pra gente gritar assim de uma forma tão direta. Esse aqui é mais simples, é só a discussão da ligação. Existe também a polaridade molecular, é um outro assunto que eu vou começar agora, né, nos próximos slides, mas eu não vou nem terminar hoje, porque para você entender a polaridade molecular, você vai ter que entender um outro assunto primeiro. Então, inicialmente, a polaridade da ligação é só isso aqui mesmo, é simples. São iguais, apolar. São diferentes com a eletronegatividade, polar. Acabou, morreu, não tem exceção, não tem nada. Mas para eu poder entender a polaridade de uma molécula inteira, veja bem, ó, olha aqui em cima, para cá, ó. A gente está em ligação covalente ainda, esse assunto ele é mais extenso. Então, não basta só você montar a fórmula, você precisa saber como é o comportamento, como ela se organiza espacialmente. Isso vai ser importantíssimo para a gente poder explicar, por exemplo, uma coisa bem boba. Por que o óleo não dissolve na água? Por que a água não dissolve no óleo? O que está acontecendo ali? Então a gente vai chegar lá na ponta. Mas para desenvolver isso daí eu preciso desses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar a discutir a geometria molecular. Então, hoje vai ser só geometria molecular, gente, porque esse aqui é um assunto um pouco longo. Não adianta, querida, eu vou decorar aqui os esquemas. Então vou mostrar caso a caso até 5 átomos. Então você precisa saber muito bem como é que isso funciona. Então, vamos à brincadeira aqui. Vamos começar com moléculas com 2 átomos. Moléculas diatômicas, né? Então, como é que funciona a molécula diatômica? Esse aqui é o caso que, se fosse só esse aqui, a gente era alegria pura. Porque toda molécula diatômica, você só tem 2 átomos. Só tem os 2 átomos ligados, só pode ser uma linha reta. Então, toda molécula diatômica, ela é linear. Aí, acabou. Essa aqui eu não tenho que discutir. Qualquer um que chegar para vocês, então, e se eu apresentar aqui o BR2? Bom, o BR2 é ligado no BR. Pronto. Isso aqui é uma molécula com geometria linear. Não dá para pegar o BR, ele faz isso aqui, uma ligação curva. Isso aqui não existe, tá? Então, se você tem 2 átomos independentes, ali, vamos pegar aqui até um nitrogênio. O nitrogênio faz ligação tripla, também é linear. Então, independente se a ligação é simples, dupla e tripla, não tem problema. Essa nuvem eletrônica aí, ela é simples, ela vai formar sempre direitinho e retinho. Então, guarda isso. Molécula diatômica é sempre linear, acabou o papo, esse aqui não tem estresse. O triste vai vir no próximo slide. Beleza, então? Então, moléculas com 2 átomos sempre são lineares. Ainda estamos em ligação covalente, tá? Ainda estamos em ligação covalente. Na ligação iônica a gente não discute geometria molecular, até porque lá ninguém é molécula. Não faz sentido nenhum. Molécula covalente, não esquece não. Próximo caso. Moléculas com 3 átomos, aqui começa o bicho a pegar. Primeiro, a gente vai ter que entender o seguinte. Quem vai dar as ordens ali vai ser o cara do meio, o átomo central, né?
Na molécula diatômica não tem como ter o central, já que são só dois. Então o cara do meio que vai dar o panorama, como é que vai funcionar. É ele que manda. Ah, mas o cara da ponta, ele tem ali, não interessa, é o cara do meio. Então vamos para o SO2. Primeiro, o que eu falei no começo da aula, né? Eu não vou discutir aqui essa fórmula estrutural que eu coloquei do SO2, que já foi discutido na aula anterior. Volta então na outra aula e assiste. Então, o SO2, está ali a fórmula estrutural dele. Aqui eu coloquei a ligação da ativa, né? Botei com representação desse jeitinho. E a novidade, vocês estão vendo essas duas bolinhas aqui no enxofre? Vai funcionar da seguinte forma. O enxofre é da família 6A. Estou preocupado com o do meio. 6A, então, significa que o enxofre, representação de Lewis, ele tem 6 elétrons em volta. Está lá a representação em Lewis dele. Ele gastou 2 aqui para fazer essa dupla, gastou 2 para fazer, que isso aqui é a ligação da ativa, e 2 está ali só para poder fechar o octeto. Não vou dizer que é inútil, porque não é, ele está ali para fechar os 8 da regra do octeto. Mas esses 2 não estão fazendo nada, nenhum tipo de ligação. Eu vou ter que representar. Então, par de elétron do átomo central que não está fazendo ligação, ele vai fazer toda a diferença. E você precisa colocar ele aqui para você entender o que vai acontecer. Bom, uma vez que você montou a fórmula estrutural, e a novidade agora que é deixar à mostra esse par de elétron no átomo central que não está fazendo nada, quando houver, é claro, ele vai te dar o panorama geral. Então, a gente precisa entender o conceito de nuvem eletrônica. O que acontece? Desde as teorias atômicas, o elétron está lá girando em torno do núcleo. Ele não está ali igual um carrinho de autorama girando num circuito perfeitamente. Ele está fazendo um caminho todo louco. Quanto mais estudava essa física, a parte da física quântica para explicar essa parte nuclear, mais eles foram percebendo que era um poço sem fundo. Quanto mais se estudava, mais se pesquisava, e até hoje é assim, mais coisas se encontram. Então tem um princípio da incerteza do elétron, até que o Schrödinger, o modelo dele, né, ele começou a falar de densidade, começou a falar de orbital, que seria aquela região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então ele simplesmente traçou um desenho, uma forma geométrica ali, espacial, e dentro daquela região é a maior probabilidade de encontrar elétron. Então a gente vai entender isso como uma nuvem eletrônica. Então o elétron pode estar em qualquer ponto ali, naquele momento. E como que a gente vai numa molécula dessa definir quantas nuvens, se é que tem nuvem? Primeiro que você vai se ligar só no cara do meio. E você vai pensar o seguinte: uma ligação simples, está o quadrinho aqui, ó. Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou uma ligação dativa, ou um par de elétron livre, vai ser considerado uma nuvem. Uma nuvem. Então, se eu analisar essa fórmula que eu acabei de montar, eu vou perceber que eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Ó, enrolou? Volta para cá. Montou a fórmula estrutural, determinou ali o par, quantos se sobrou par de elétron, aqui sobrou um par. Então eu estou vendo aqui que eu tenho 3 nuvens. Aí você, Rafael, mas são nuvens diferentes, uma aqui é de ligação dativa, a outra é de par e a outra de dupla. Essas nuvens, elas vão ter o mesmo comportamento. É uma nuvem de carga negativa, gente. Então, a gente vai considerar que as 3 são iguais. Bom, se essas 3 nuvens estão presas pelo átomo central, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui que é o fundamental para a gente entender a geometria, repulsão. Se essas nuvens são construídas de cargas negativas, vamos pensar o seguinte: uma odeia a outra, uma quer ficar o máximo possível de distância da outra. Elas vão ter uma repulsão porque é tudo negativo. Então, essas 3 estão ligadas pelo meio, elas tendem a ficar o máximo possível afastadas umas das outras. Então, aqui eu tenho... Opa, minha canetinha está ao contrário. Eu tenho 3 nuvens afastadas... Opa, o microfone estava longe a beça. Eu tenho 3 nuvens afastadas umas das outras. Beleza? Então, essas nuvens aqui, elas vão se repelir. E a tendência de repulsão delas é ficar desse jeitinho que eu coloquei aqui agora. Tá vendo aqui, ó? Envolvi o que eu queria mostrar. Pensando nessas 3 nuvens, né, o máximo possível que elas ficaram afastadas, elas vão formar, que se você olhar, forma um triângulo, né? Ela é uma estrutura bidimensional, forma um triângulozinho aqui. Só que é o seguinte, então quer dizer que o meu SO2 vai ter forma de triângulo. Só que uma dessas nuvens não tem átomo ligado nela. Ela só tem um par. Esse par ali não vai aparecer.
Então, ó, só vão ter duas nuvens que vão realmente dar a ideia para a geometria. Então a gente elimina essa nuvem daqui, ela está ali, só que ela não tem nenhum átomo ligado nela. Eu vou considerar só essas duas nuvens aqui de baixo. Por isso que o SO2 fica angular. Então quando você desenha, primeira vez que você desenha uma fórmula estrutural, a gente chama isso aqui de fórmula estrutural plana. Porque quando você está desenhando pela primeira vez, você não tem a obrigação de saber a geometria. Então você já não sai desenhando do formato que ela tem que ser. Você desenha ela reta, ou fazendo um triângulo, fazendo um T de cabeça para baixo, seja o que for, ou faz uma cruz. Quando a gente desenha uma fórmula estrutural, desenha a fórmula estrutural plana. Você não tem que demonstrar geometria. Como nesse caso aqui o nosso objetivo é caçar geometria, então eu estou vendo aqui as três nuvens, estão vendo? As três nuvens aqui. Essas três nuvens, aí você vai raciocinar. Bom, essas três nuvens estão presas pelo meio. Uma tende a repelir a outra. Então o formato das nuvens vai ser esse aqui. Tá vendo? Olha lá as três nuvens. Beleza? Então essas três nuvens vão se repelir, vão formar esse triângulo aqui. Só que uma dessas três nuvens não tem átomo, então só funcionam essas duas. Por isso que ela vai ficar angular, né? Na realidade, você pode pensar assim também. Esses dois oxigênios estão fazendo ligação com enxofre. E aqui tem uma nuvem que você não está vendo que está causando uma repulsão. Por isso que ela dobra. Então, o SO2 ele vai ser angular. Formar uma geometria que a gente chama de angular. Aí você fala assim, então, Rafael, toda molécula com 3 átomos é angular? Não. Para as moléculas com 2 átomos, a gente fala, são sempre lineares, mas com 3 átomos não. Quer ver um outro caso aqui agora com 3 átomos que não vai ser angular? O CO2, o dióxido de carbono. Então você foi lá, pegou o dióxido de carbono, montou a fórmula estrutural dele plana. Lindo. Com essa fórmula estrutural plana, a gente vai ver que o carbono não sobra par de elétron igual sobra aqui no SO2. Porque ele é da 4A, 4 elétrons, ele gastou todos os elétrons dele para fazer ligação. Não é sempre que vai sobrar par de elétron no átomo central, não, tá? Aqui não sobra. E quando eu for verificar, eu estou vendo que aqui só tem duas nuvens. É um caso muito mais simples de raciocinar. Se eu tenho duas nuvens, uma quer ficar o máximo possível afastada da outra, então elas vão ficar esticadinhas. Então, por isso que o CO2 tem essa estrutura que a gente chama de linear, igual o caso com 2 átomos. Então, não é só com 2 átomos, se é 2 átomos, com certeza é linear. Mas se for linear, não necessariamente se é uma molécula com 2 átomos. O CO2 tem 3 átomos, é uma molécula triatômica e ele é linear. Então, de novo, primeiro passo, montou a fórmula estrutural, determinou quantas nuvens tem e essas nuvens vão se repelir uma da outra. Então, ela vai ficar assim, ó, esticadinha. Só tem 2 nuvens aqui. Então, é linear mesmo, beleza? Com 3 átomos, então, só tem esses 2 casos. Vamos ver agora o próximo com 4 átomos. Então, eu tenho aqui o SO3. Olha lá, o SO3, fórmula estrutural está montadinha aqui, na dupla, 2 dativas. O enxofre aqui, ele é da 6A, né? Então, ele tem 6 elétrons de valência. Ele está usando os 6. Aqui, ó, uma ele usa para cá, aqui é a ligação dativa que ele está emprestando para esse cara aqui. Então, ele não tem par de elétron no átomo central de bobeira. Então, eu também vou ter 3 nuvens. Repara que esse SO3 é o mesmo caso do SO2. 3 nuvens também. E as 3 nuvens têm essa orientação aqui de triângulo. Estão vendo? Ó, olha esse SO2 aqui. Olha essa tela do SO3, mesma coisa. Só que aqui, uma das nuvens tem, aquela que ficava vazia no SO2, aquela ficou ocupada. Então, eu tenho 3 átomos. Então, a molécula final ela vai ficar mesmo com essa forma de triângulo. Não é à toa que essa geometria é chamada de trigonal plana. Beleza? Então, ó, o SO2 e o SO3 são muito parecidos. As nuvens vão ter a mesma orientação. Só que aqui no SO2, a nuvem, ela fica uma nuvem desocupada. No SO3, a nuvem já está ocupada. Então, já vai formar o trigonal. Eu posso até falar que essas nuvens aqui na angular, elas são nuvens com formato trigonal, mas a molécula ficou angular. Aqui a nuvem é trigonal e a molécula ficou trigonal plana também. É o mesmo esquema, não está mudando nada, né? Então, toda molécula com 4 átomos vai ser trigonal plana? Não. Então, vai ter diferença também. Olha essa aqui agora, molécula com
4 átomos e não vai ser trigonal plana. Eu peguei aqui a amônia, famosíssima, né? Então a amônia, você montou a fórmula estrutural dela, o nitrogênio dá 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Ele gasta, aqui já na ligação dativa, é ligação simples mesmo, então ele gasta uma para cada. E sobra um par de elétrons ali que não está fazendo ligação. Quando eu vou avaliar as nuvens eletrônicas, eu percebo que eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Aqui é o caso, um dos mais interessantes que vai acontecer. Pela primeira vez aqui agora, eu tenho umas nuvens que vão formar uma geometria tridimensional. Tanto as nuvens que ficaram angulares ou ficaram com o formato lá de trigonal plana são nuvens bidimensionais. Eu posso representar num papel. Essa aqui é até complicado representar num papel. É mais ou menos como se fosse um tripé com um em cima, né? Só qualquer posição que você virar. Então imagina o seguinte, eu tenho 4 nuvens presas pelo átomo central. Aí você, fica uma cruz. Só que se eu formo uma cruz, o ângulo da cruz ali é de 90 graus. Então, como eu tenho possibilidade não só ficar no plano bidimensional, tridimensional, então elas vão formar um pouquinho maior, em torno de 109 graus. Então essa aqui forma uma estrutura que lembra um tripé. Fica mais ou menos assim, né? As nuvens. Esse daqui para trás, né? Para frente, esse aqui para trás, bem mais para frente, esse para cima. Qualquer posição que você vire, ele vai ficar igual. É a maneira que eles vão ficar o máximo possível de distância, que é um ângulo de aproximadamente 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo que dá aqui. Muito melhor ficar em 90, né? Então ele fica mais confortável assim. Só que dessas 4 nuvens, se você juntar inclusive todas as pontas, você forma um tetraedro, beleza? Se você juntar essas 4 nuvens aqui, ó, forma um tetraedro, que é aquela estrutura geométrica de 4 lados. Só que dessas 4 nuvens, você tem uma que não está sendo utilizada, né? Aqui tem um par eletrônico, tem uma nuvem aqui, mas não tem átomo ali para poder ocupar. Então, se você juntar essas pontas aqui, simplesmente você vai ver uma pirâmide. Por isso que o nome da estrutura da amônia é piramidal. Então, ó, 4 átomos pode ser piramidal ou trigonal plana. Vai depender, você vai ter que avaliar essas nuvens aí de cada caso. Então, vocês estão reparando que, por isso que eu falei lá no início, eu preciso saber a fórmula estrutural. Se você não souber a fórmula estrutural, volta então 2 casas. Aí, eu sei a fórmula estrutural. Depois que você monta a fórmula estrutural, identifica o par de elétrons, não fica tão difícil assim. É só você pensar nessas nuvens. Ó, 4 nuvens, uma vai ficar o máximo possível afastada da outra, vai formar esse tetraedro aqui. Só que desse tetraedro, uma nuvem aqui não está participando. Tá bom? E agora o caso com 5 átomos. Apesar de tudo, vai ficar mais fácil. Peguei aqui o metano. Então o metano tem lá só ligações simples, o carbono é da 4A, gasta os 4 elétrons dele, não sobra par de elétron nenhum. 4 nuvens, igual o caso anterior. Essas 4 nuvens também vão formar o nosso querido tetraedro. Só que dessa vez as 4 nuvens estão ocupadas. Diferente aqui da amônia. Essa nuvem estava livre, por isso que formou o piramidal. Quando as 4 nuvens estiverem ocupadas, vai formar a estrutura tetraédrica. Por quê? Se eu juntar todas essas pontas aqui, ó, eu tenho um tetraedro, que é aquele polígono, aquele forma espacial de 4 lados. Beleza? Então, com 5 acaba sendo fácil. Tem casos com 5 que são exceções, mas pra gente, apareceu molécula com 5 átomos, vai ser tetraédrica, aí não tem outro caso, né? Isso já facilita um pouquinho nossa vida aqui. Beleza? Então agora, eu mostrei esses casos mais simples, mas se você souber, tu já tá bem pra caramba. A maioria dos alunos não consegue montar isso direito, tá? Então eu vou fazer uma proposta agora de trabalho. Olha lá, eu coloquei aí na tela, são 6 moléculas. Então a proposta de trabalho é o seguinte. Você vai pausar o vídeo agora. Você vai, antes de pausar, ó, você vai pegar um caderninho, vai pegar uma folha, qualquer coisa aí na tua casa. E você vai tentar montar esses 6. Pausa. E eu já vou começar a resolver. Você vai conferir com o que eu vou falar. Então, pausa agora. Bom, agora eu vou começar a resolver cada um deles para você ver como é que funciona. Peguei aqui a água. Então, monta a fórmula estrutural da água. Eu vou até montar. Não vou nem montar já. Pelo visto, eu já ia acabar montando aqui, já colocando a geometria dela. Então, primeiro, vou botar outra cor.
canetinha, cor, botar aqui em azul. E eu vou montar a fórmula da água com a fórmula estrutural dela plana, sem me preocupar. É isso aqui. Montei. Depois você montou, o oxigênio é da 6A. Já gastou 2 ligações aqui, ainda tem... Se ele é da 6A, ele tem 6 elétrons. Gastou 2 fazendo ligações, então sobram 4. Então a água tem 4 pares eletrônicos. Se a água tem 4 pares, 2 pares e 2 ligações, a água ela tem 4 nuvens. 1, 2, 3, 4 nuvens, parece uma florzinha. Se ela tem 4 nuvens, ela vai formar aquele tetraedro. Só que 2 nuvens não estão ocupadas. Então a água, teoricamente, era para ficar assim, ó. Aqui eu vou ter uma nuvem, aqui eu vou ter outra nuvem. Elas estão causando a repulsão. Por isso que a geometria da água também é angular. Viu? Analisando as nuvens eletrônicas, eu tenho 4 nuvens. Vai formar aquele tetraedro, que seria um negócio mais ou menos assim. Só que dessas 4 nuvens aqui, 2 não estão sendo utilizadas. Pode tirar qualquer uma, tá? Podia tirar essa e essa. O que interessa é quando você termina de montar a água, ela vai ter um ângulo. Isso aqui é importante, é um dos que mais vão aparecer para vocês, tá? No caso do A2, qual é a geometria? Não vou nem montar, é linear. Que isso, Rafael? Que ignorância, você não vai montar a molécula, né, diatômica? Acabou. Toda diatômica é linear, você não precisa nem montar a fórmula estrutural para você descobrir isso. Molécula com 5 átomos. É aquele caso também, teoricamente não precisaria montar, mas vamos montar. Ficaria isso aqui, ó. Silício faz 4 ligações, porque é da família 4A. Montei. 4 ligações, não sobra par de elétron, 4 nuvens. Se tem 4 nuvens, o silício vai ficar desse jeito. Espera aí, ficou feio. Apaguei. Canetinha de novo. O silício vai ficar assim, ó, com 4 nuvens. Vai formar o nosso querido tetraedro. Então essa estrutura aqui ela seria tetraédrica. BH3, aqui é até uma exceçãozinha, que o boro é aquele que se estabiliza com 6 elétrons. Quando você avaliar, não tem par de elétron aqui. Então eu tenho 3 nuvens. 3 nuvens vai ficar como? Vai ficar assim. Isso aqui é uma estrutura trigonal plana. Beleza? Tá aqui, ó. 3 nuvens, não tem ninguém sobrando, e as 3 nuvens estão ocupadas, trigonal plana. Então você pode pensar assim, ó. Você tem 3 nuvens ali. Não tem par de elétron, então vai formar o triângulozinho ali. PCl3. Vou montar ele. Montei. Esse cara sobra par, porque ele é da família 5A, gastou 3 ligações, tem um par. Então esse aqui tem 1, 2, 3, 4 nuvens, que vai formar o tetraedro. Então eu tenho P, Cl, Cl e o Cl. Então isso aqui já é a piramidal. A gente tem que raciocinar o seguinte: nuvem mesmo, a gente vai ter formando sempre linear, trigonal ou tetraedro. Se você analisar bem, sempre cai um desses casos. Sempre. Só tem esses 3 casos de nuvem. Aqui vai ser sempre uma geometria linear. Essa daqui, se deixar desse jeito, ela vai ser trigonal. Mas se tiver uma nuvem desocupada, já pode ser angular. Nesse caso aqui, desse jeito, ela acaba sendo tetraédrica. Se tiver faltando um átomo numa dessas nuvens, vai ser piramidal. E se estiver faltando 2 átomos nessa nuvem, como foi o caso da água, vai ser angular. Então, esse é o raciocínio. A nuvem está assim, é linear. A nuvem está assim, pode ser trigonal, mas também pode ser angular. A nuvem está assim, pode ser tetraédrica, pode ser piramidal ou pode ser angular. Aí você vai ter que avaliar se vai sobrar ou não. Mas os raciocínios são sempre dessas 3 nuvens. Tá bom? Ó, berílio aqui também. Isso aqui era para ser iônico, né? Que é metal, metal, mas a diferença de eletronegatividade deles aqui é pequena. Então aqui já rola uma covalente. Eu coloquei esses exemplos de propósito.
Duas ligações, o berílio é da família 2A, não sobra par de elétron, então só tem duas nuvens, então aqui também é linear. Beleza? Então a gente, espero que tenha aproveitado essa aula, reassiste essa aula, como eu disse, muita gente tem dificuldade em geometria molecular, porque não consegue montar e quer decorar alguns que são mais importantes, realmente. Água, pô, tem que saber que a água ela é angular? Tem. Porque isso aí você vai usar tanto, não vai ficar perdendo tempo, mas tem exemplos que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de análise. Por exemplo, iodeto de silício que eu coloquei, nem sei se isso existe efetivamente na prática, mas a gente precisa treinar essas estruturas aí na geometria, beleza? Não é um cara que vai acontecer toda hora. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima. Tchau.